Se você já preparou a comida com todo carinho, colocou seu bebê na cadeirinha e ficou esperando aquele momento tranquilo, mas em poucos minutos, ele fechou a boca, virou o rosto ou simplesmente não quis comer, respira comigo agora. Porque esse momento parece pequeno por fora, mas por dentro costuma ser cheio de dúvidas, frustração e aquela sensação silenciosa de estar fazendo algo errado. Muitas mães vivem isso todos os dias e carregam um peso que ninguém vê. Hoje, eu quero conversar com você sobre 3 verdades simples que quase nunca são explicadas e que podem mudar completamente a forma como você enxerga a recusa alimentar. Talvez o problema não seja a comida, e muito menos você. Quando um bebê não come como a gente espera, é muito comum a mãe começar a se questionar em silêncio. Será que estou oferecendo errado? Será que meu bebê não gosta do que eu faço? Será que estou falhando em algo tão importante? Esses pensamentos aparecem quase sem perceber, principalmente depois de dias cansativos, quando a refeição vira mais uma preocupação na rotina. E o mais difícil é que, muitas vezes, do lado de fora ninguém vê esse peso. As pessoas só dizem que é fase, dão opiniões diferentes, e a mãe acaba se sentindo ainda mais confusa. Mas eu quero que você escute isso com calma. Sentir insegurança nesse momento não significa fraqueza, significa que você se importa. A recusa alimentar é uma das situações mais comuns na vida real das famílias, mesmo que pareça que só acontece aí na sua casa. Não é falta de esforço, não é falta de amor, e não é sinal de que você está fazendo tudo errado. Muitas mães carinhosas, atentas e dedicadas passam exatamente pela mesma situação. E talvez, antes de tentar mudar o bebê, a primeira coisa que precisa mudar seja a forma como você está olhando para esse momento. Imagina uma cena bem comum. Você prepara a comida pensando no que seu bebê gosta, corta tudo com cuidado, organiza o prato, respira fundo e senta ao lado dele esperando que hoje seja diferente. Nos primeiros segundos, até parece que vai dar certo. Ele pega a comida, olha, aperta com as mãos e então vem aquele momento. A boca fecha, o rosto vira e o prato começa a perder o sentido que tinha alguns minutos antes. Você tenta mais uma vez, talvez faça uma brincadeira, oferece outra colher, sorri mesmo já sentindo um aperto por dentro. E enquanto o tempo passa, surge aquela mistura silenciosa de frustração e culpa. A refeição termina e a sensação que fica é de dúvida. Onde foi que eu errei? Mas o que quase ninguém percebe é que, nesse mesmo instante, algo importante está acontecendo, só que não da forma que parece. Porque muitas vezes, quando o bebê recusa a comida, ele não está rejeitando você, ele está vivendo um processo que quase toda a família atravessa, mesmo sem perceber. E é justamente aqui que muitas mães começam a se culpar sem necessidade, porque enxergam apenas o que acontece na superfície, o bebê que não come. Só que por trás desse momento, existem razões simples, naturais e muito mais comuns do que parecem. Quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido e o peso diminui. Por isso, eu quero te mostrar agora 3 verdades que podem mudar completamente a forma como você olha para a recusa alimentar, e principalmente a forma como você se sente durante esse processo. A primeira verdade que quase ninguém explica é que recusar comida pode ser uma parte totalmente normal do aprendizado do bebê. Quando a gente olha de fora, parece simples. A comida está ali, então ele deveria comer. Mas para o bebê, nada disso é óbvio. Cada textura, cada cheiro, cada temperatura é uma experiência nova acontecendo ao mesmo tempo. Comer não é algo que nasce pronto. É uma habilidade que vai sendo construída aos poucos. Muitas vezes, o bebê pega a comida, aperta, joga no prato, observa, leva perto da boca e depois desiste. E isso pode dar a impressão de que ele não gostou ou que está rejeitando o alimento. Só que na maioria das vezes, ele está explorando, testando e tentando entender aquele mundo novo. É assim que o cérebro dele aprende. Antes de comer com confiança, ele precisa conhecer. Outro ponto importante é que o apetite do bebê não é igual todos os dias. Assim como nós, existem dias em que ele sente mais fome e dias em que sente menos. Crescimento, sono, dentes nascendo, mudanças na rotina, tudo isso pode influenciar, sem que exista algo errado acontecendo. E talvez aqui esteja uma das maiores quebras de culpa. Quando o bebê recusa comida, isso não significa que você falhou naquela refeição. Não é um julgamento sobre você,
nem sobre o carinho que colocou ali. Muitas mães confundem a recusa com rejeição, mas são coisas muito diferentes. O bebê não está dizendo não para você. Ele está apenas vivendo um processo natural de adaptação. Quando a gente começa a enxergar a refeição como aprendizado, em vez de teste, a pressão diminui. E quando a pressão diminui, o ambiente fica mais leve. Essa mudança de olhar já transforma muita coisa dentro da casa, mesmo antes de qualquer grande estratégia, porque o primeiro passo não é fazer o bebê comer mais, é entender que ele ainda está aprendendo a comer. A segunda verdade é mais delicada, porque quase sempre acontece sem que a mãe perceba. Quando estamos preocupadas com a alimentação do bebê, é natural querer ajudar, insistir um pouquinho mais, tentar convencer, pedir só mais uma colher. Tudo isso vem do amor e da vontade sincera de cuidar. Mas muitas vezes, essa preocupação acaba criando uma pressão invisível durante a refeição. O bebê sente o clima, mesmo sem entender palavras. Ele percebe quando o momento está tenso, quando existe expectativa demais, ou quando a mãe está ansiosa para que ele coma. E sem querer, a refeição deixa de ser uma descoberta e passa a parecer uma obrigação. Quanto mais pressão aparece, mais resistência pode surgir. Isso não significa que você está errando. Significa apenas que você é humana e está tentando fazer o melhor que pode. Muitas mães entram nesse ciclo. O bebê recusa, a preocupação aumenta, a insistência cresce e o bebê recusa ainda mais. Aos poucos, a hora da comida vira um momento cansativo para os dois. Um exemplo comum é quando a mãe começa a negociar brinquedo, desenho, distrações, qualquer coisa para conseguir algumas colheradas. Na hora, parece funcionar, mas o bebê deixa de prestar atenção na própria fome e no ato de comer. E aí a experiência deixa de ser natural. Talvez a mudança mais poderosa aqui seja simples: transformar a refeição em um momento mais leve, onde o bebê possa experimentar sem sentir que precisa atingir uma meta. Quando a expectativa diminui, ele ganha espaço para explorar no próprio ritmo. E existe algo muito importante nisso tudo. Você não criou esse problema. Você estava apenas tentando ajudar. A diferença é que agora, sabendo disso, pode começar a ajustar pequenos detalhes que mudam completamente a energia da mesa. Porque às vezes o que o bebê mais precisa não é de mais tentativas, é de mais tranquilidade ao redor dele. A terceira verdade talvez seja uma das mais difíceis de aceitar, principalmente hoje, quando vemos tantos vídeos e relatos mostrando bebês que parecem comer de tudo, sempre felizes e sem dificuldades. É quase automático comparar. A gente olha para o filho de outra pessoa e pensa, por que lá funciona e aqui não? Só que essa comparação costuma machucar mais a mãe do que ajudar o bebê. Cada criança tem um ritmo próprio para tudo, para dormir, para engatinhar, para falar e também para comer. Alguns bebês aceitam novidades rapidamente. Outros precisam de mais tempo para observar, tocar, brincar e só depois experimentar de verdade. Isso não significa atraso, nem problema. Significa apenas individualidade. Além disso, o apetite muda ao longo das fases. Existem dias em que o bebê come melhor e outros em que parece viver de poucas colheradas. Crescimento, desenvolvimento e até o humor influenciam. O que acontece em uma semana não define o futuro da alimentação dele. Quando a mãe começa a entender que não existe um padrão único, algo dentro dela relaxa. A refeição deixa de ser uma prova de desempenho e vira um processo de construção gradual, e isso traz mais leveza para os dois lados. Talvez o ponto mais importante aqui seja lembrar que o seu bebê não precisa seguir o ritmo de ninguém além do próprio. Ele não está atrasado porque come menos que outro bebê, e você não está fazendo algo errado porque a evolução não acontece na mesma velocidade que vê por aí. Às vezes, o maior gesto de cuidado é respeitar esse tempo, mesmo quando dá vontade de acelerar tudo, porque é justamente nesse espaço de respeito que a confiança começa a crescer, tanto para o bebê quanto para você. Agora eu quero te deixar uma pequena ação prática, algo simples que você pode testar já na próxima refeição. Em vez de focar na quantidade que o bebê vai comer, tente focar apenas na experiência daquele momento. Coloque uma porção menor no prato, sente junto com ele e permita que explore sem pressão. Se ele comer pouco, tudo bem. Se só tocar ou brincar, também faz parte. A ideia aqui não é mudar tudo de uma vez, mas tirar o peso da refeição. Quando a expectativa diminui, a tensão também diminui.
E o bebê sente isso. Muitas mães percebem uma mudança só de ajustar essa energia. O momento fica mais leve, menos cansativo, e o bebê começa a se aproximar da comida com mais curiosidade. Essa é uma pequena vitória silenciosa, mas muito poderosa, porque às vezes o primeiro passo não é fazer o bebê comer mais, é tornar a hora da comida um lugar seguro novamente. Talvez hoje ainda pareça difícil acreditar, mas essa fase passa, e ela costuma ficar mais leve quando a culpa deixa de ocupar tanto espaço. Aos poucos, quando a pressão diminui e você começa a enxergar a alimentação como um processo, pequenas mudanças aparecem. O bebê vai ganhando confiança, experimentando mais, e a refeição deixa de ser um momento tenso para se tornar algo mais natural dentro da rotina. Não significa que tudo ficará perfeito de um dia para o outro. Vão existir dias bons e dias mais desafiadores, e isso é completamente normal. Mas existe um caminho mais tranquilo possível, onde você se sente mais segura e o bebê mais livre para aprender. E quando essa leveza chega, você percebe que estava fazendo muito mais certo do que imaginava. E se você sentir que precisa de um apoio mais próximo nessa fase, eu preparei um guia bem simples, pensado justamente para mães que querem tornar a hora da comida mais leve, sem pressão e sem culpa. Ele reúne passos práticos que ajudam no dia a dia e pode te acompanhar com mais segurança nessa caminhada. O importante é lembrar, você não precisa passar por isso sozinha.